Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma transmissão da nossa jornada Administração Eficaz. Quero fazer já agradecer a você a sua presença, mas quero fazer uma correção. No último vídeo, eu tinha dito que a gente estava no 15º dia da jornada. Não, me equivoquei. A gente estava no 14º. Hoje é que é o 15º dia da nossa jornada, né? Estamos aí completando 15 dias de jornada, né, espiritual, de imersão aos estudos dos capítulos do livro Conselho sobre Mordomia ou Administração Eficaz, que é o título, né, que nós estamos nessa edição tem esse título, Administração Eficaz. Hoje é o 15º dia e vamos estudar o 26º capítulo, tá bom? O capítulo 26 é o capítulo que nós vamos estudar hoje, 26, deixa eu procurar aqui rapidinho. Cadê aqui? Isso. Capítulo 26, né? Como você viu aí na tela inicial. Muito bem, deixar alguns recados aqui para vocês, sempre o nosso lembrete, né? Que você precisa aí para ajudar o engajamento do nosso canal. Deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, tá bom? Faz os teus comentários aí, tuas percepções daquilo que você está aprendendo, isso vai ajudar, contribuir muito conosco aqui, todo mundo que está assistindo, e obviamente vai trazer engajamento para que o YouTube automaticamente envie esses estudos, né, esses vídeos para mais pessoas, tá bom? Muito bem, também estou deixando na descrição desse vídeo 3 links para você utilizá-los. Primeiro, para baixar o aplicativo 7Me, para você ter acesso a um monte de ferramenta espiritual aí, né? Lição de escola sabatina, meditação diária para você aí utilizar no culto doméstico. Enfim, são muitas ferramentas boas e importantes ali para nós. A segunda o segundo link é o link do nosso grupo de oração. Entra lá no grupo, tá certo? E faça o seu pedido de oração, porque juntos nós vamos ali estar orando por aqueles pedidos que ali estão escritos, tá bom? E o terceiro link é o link para você baixar, é o link do Centro White, para você baixar o livro gratuitamente, o PDF dele, Conselho sobre Mordomia, tá bom? E você aí poder ter acesso a ele e lê-lo nos seus dispositivos móveis, né? No celular, no computador, no tablet, enfim, para o seu crescimento espiritual, beleza? Muito bem, vamos orar para a gente iniciar o estudo de hoje. Querido Deus, muito obrigado por tua graça. Estamos aqui reunidos na 15ª jornada, né? No 15º dia de jornada, que o Senhor tem falado ao nosso coração, tem falado grandemente como nós precisamos aprender a sermos mordomos fiéis. Hoje nós vamos tratar de um assunto espinhoso, mas importante também, mas que todos nós que estamos aqui possamos crescer em graça, em estatura e em fidelidade. Permanece conosco, nos abençoando com a tua bendita e santa presença. Oramos mais uma vez para que o Senhor nos instrua a tua palavra e no teu reino. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é isso aí. Deixa eu colocar a tela para você aqui. Tá aí, o tema de hoje é roubando a Deus o justo serviço. Né? Deixa eu começar aqui com o texto. No texto de ontem, ainda estamos estudando estamos estudando, refletindo, Ellen White também, o capítulo, em cima da parábola dos talentos. Né? E eu quero trazer para você o versículo 30 aqui, que diz o seguinte, é o desfecho, né? O capítulo 30 é o desfecho da parábola dos talentos. Diz assim, e o servo inútil, depois que o senhor da parábola chega e eles vão prestar conta, o que tinha ganhado 5 produziu mais 5. O, o que recebeu 2 talentos produziu mais 2. E a mesma frase, se você observar, a mesma frase, o Senhor diz para os dois: ó, um recebeu 5, outro 2, eles multiplicaram, dobrando o que tinham, né? Produziram a mesma quantidade, os 5 estavam com 10, o 2 estava com 4,
E o dono da vinha, né, o dono, aliás, o senhor, né, que distribuiu os talentos, ele disse a mesma frase para os dois, né? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Os dois. Agora, aquele que recebeu um, a gente sabe, né, da parábola, ele enterrou e não negociou, não trabalhou, não prosperou, não multiplicou, que foi qual, e ele deu a desculpa, né, lá, porque ele não fez isso. E aí o Senhor chama ele assim, ó, servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, esse servo ele foi eliminado ali da presença do Senhor. E a frase, a palavra forte aí é inútil. Você que pegou seu talento, as pessoas que pegaram seus talentos que Deus deu, e elas enterrarem, não prosperar e não multiplicar o reino de Deus usando aquele talento, meu amigo, esse vai ser lançado fora do reino de Deus, no lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. E a gente sabe que essa parábola conta sobre o fim dos tempos, né, a destruição dos ímpios. Então, inútil. Se você se tornar inútil no reino de Deus, você vai ser arrancado dele. Porque Deus não colocou ninguém no seu reino para ficar de braços cruzados. Temos uma utilidade dentro do reino de Deus. É sobre isso que ela vai falar, vai tratar. Ela diz assim: homens há nas fileiras dos observatórios do sábado que se estão agarrando firmemente aos seus tesouros terrestres. Ou seja, falando dos adventistas, estão muitos homens, estão se agarrando, se abraçando firmemente com os tesouros da terra. E ela diz sobre essas pessoas: eles têm sido servos indolentes, acumulando os meios que Deus lhes deu, enquanto seus semelhantes perecem na escuridão e no erro. Então, indolência. Somos considerados no reino de Deus como indolentes, acumulando os bens que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente distribuísse e não retesse. Essas pessoas perecerão na escuridão e no erro. Elas estão em escuridão e erro, pessoas que agem assim. Nessa questão, minha alma sente até as profundezas. Dormirão os homens de posses até que seja tarde demais? Ou seja, ela está dentro capítulos anteriores, ou parágrafos anteriores desse capítulo, antes de chegar nessa citação, ela está demonstrando o quanto que aqueles que têm posses, né, não devem promover extravagância, mas economia para que os recursos possam ser utilizados no avanço da obra. Ela diz assim, isso está me incomodando profundamente, essa questão, de que os homens que têm posses estão e são observadores do sábado, eles estão acumulando riqueza para si mesmos. Isso é uma coisa que estava incomodando muito a alma de Ellen White, ela diz. E ela faz uma pergunta, né? Será que esses homens de posse de recursos permanecerão desse jeito? Até que seja tarde demais e seus recursos não possam ser mais utilizados para o avanço da obra? Vai chegar esse tempo. Aí ela diz, agora é o tempo de todos trabalharem. O que muitos responderão no dia de Deus, quando ele perguntar, o que fizeste por mim? Que dei as minhas riquezas, meu sangue, minha honra, meu mandamento, minha vida para vos salvar da ruína. O que vocês vão responder quando eu perguntar por isso? Os que nada fazem ficarão mudos nesse dia. Ela continua. Eles verão o pecado de sua negligência. Privaram a Deus do serviço de toda uma vida. A ninguém influenciaram para o bem, não levaram uma alma a Jesus, sentiam-se contentes em nada fazer pelo Mestre. Meu Deus! Oh, essa frase é pesada. Não levaram uma alma a Jesus. Aliás, sentiam-se contentes em nada fazer pelo Mestre. E não tem estes nenhuma recompensa, senão a perdição eterna. Perecem com os ímpios, embora professassem seguir a Cristo.
Meu Deus, queridos, amados irmãos, pelo amor de Deus. Imagina o lago de fogo e enxofre, Deus tendo que enviar para o lago de fogo e enxofre para destruir alguém que passou a sua vida na terra professando Jesus com a própria boca. Mas foi um servo negligente. Foi alcançado pelo evangelho, mas negligenciou levar o evangelho a outros. E quando você retém os recursos de Deus, você retém o dízimo, retém as ofertas e usa como você acha que deve, e não entrega na casa do tesouro, né, na tesouraria do Senhor, você está sendo responsável por várias almas que não ouviram o evangelho porque recursos não foram enviados. Você negligenciou o próprio trabalhar na vinha. E aí essas pessoas, quando forem questionadas, o que vocês fez por mim, Deus vai fazer isso. Elas vão ficar caladas, constrangidas e verão o tamanho do pecado que era a negligência. Sério, viu, irmãos? Todo homem, seja qual for seu negócio ou profissão, deve tornar a causa de Deus seu primeiro interesse. Eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui alguns dias atrás. Deus não te colocou no seu trabalho que você está agora só para ganhar dinheiro. Ele colocou para que você usasse esse ambiente para pregar o evangelho. Com inteligência, com astúcia, mas pregar o evangelho é a forma de Deus te colocar em contato com pessoas, é te dando um emprego, é colocando você dentro de uma faculdade, passando no concurso, ou seja, é, levando você para um bairro diferente. É a forma, porque se depender de nós, a gente só fica dentro da igreja e de braços cruzados. Então, seja qual for o ramo do seu negócio, se você está lá, você é um médico, você é enfermeira, você é um professor, você está dentro desse ambiente para ter contato com pessoas, mas você deve tornar a causa de Deus seu primeiro interesse. Quando você chegar lá no seu local de trabalho, o seu primeiro interesse não deve ser o trabalho em si, mas as pessoas com quem trabalham com você. É ela que os seus olhos, você vai fazer seu trabalho direitinho, vai honrar o salário que você recebe, mas o seu foco principal é as pessoas ali, como você vai influenciar elas para elas conhecerem a Jesus. Você tem que fazer do seu posto de trabalho um campo missionário, é isso que ela está dizendo em outras palavras. Muito homem, olha que interessante isso aqui. Ei, isso aqui tudo é doído aqui, só de ouvir. Muito homem dedica meses, e eu vou trocar a palavra homem por pessoas, tá bom? Embora ela esteja falando para o homem específico, que era o provedor da casa nos tempos dela, né? Era o homem, as mulheres ficavam mais em casa, os homens saíam para trabalhar. Ela assim, muito homem dedica anos e meses na aquisição de um ofício ou uma profissão, para que se possa tornar trabalhador de êxito no mundo. Então, assim, muitas pessoas vão investem meses e anos para adquirir a sua profissão e se especializar nela. Bah, maravilha. Só que ela diz o seguinte: no entanto, nenhum esforço especial faz no sentido de cultivar os talentos que o tornariam obreiro de êxito na vinha do Senhor. Ou seja, ele dá o máximo dele, da capacidade de instrução, de qualificação, mas para atender o seu trabalho só. Aí ela diz assim, aí, isso é um erro. Enquanto ele se dedica muito, investe tempo, dinheiro, recursos, conhecimento, energia, né, para se tornar um grande comerciante, um grande empresário, um grande, sei lá, um grande na sua profissão, você é um contrassenso, é um paradoxo. Ou seja, você é servo de Deus, mas você investe tudo que você tem para desenvolver uma profissão, e quando você consegue, você não vai usar para a glória de Deus, né? Isso é sério, muito sério.
Deus te deu qualificação, habilidade para você desempenhar a sua profissão. Mas, amado, faço um apelo para você. Não utilize, não utilize os recursos que Deus colocou na sua mão apenas para si mesmo. Apenas para si mesmo. Isso é um erro, é um equívoco. Você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida na Terra, mas no céu você nem pisa. Porque tudo que Deus colocou na sua mão, você usa só para si mesmo. Você não usa em prol da causa. Você pode professar o que quiser com a boca. Ah, eu sou cristão, eu sou adventista. Mas se seu coração está no trabalho e nos negócios, você está fora do reino. Certo? Você só está visitando um país chamado Reino de Deus. Certo? Aí ela continua esse pensamento aí do parágrafo anterior, diz assim: esses homens que agem dessa forma, né? Essas pessoas que agem dessa forma, ou seja, se qualificam para tudo no trabalho, mas para a obra de Deus não se qualifica para nada, não faz a obra que deve ser feita, negligencia a obra. Ela diz assim: essas pessoas perverteram suas faculdades, malbaratou os talentos, malbaratou é negociou errado, mostrou desrespeito para com o mestre celestial. Esse é o grande pecado do professo povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, tem um grave pecado. Qual é? Servem a si mesmos e servem ao mundo. O tato mundano está se desenvolvendo pela prática, pelo exercício. Você pratica tanto atos mundanos que ele se desenvolve cada vez mais. O espiritual se está enfraquecendo devido à inatividade. Ok? Então, pessoas assim já estão pervertidas e já estão quase longe de Deus. Vamos avançar. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus aos discípulos. E ela diz: quão poucos, porém, estão conscientes de seu próprio poder e influência. Envolve seu talento, enrolam, né? Envolve seu talento num lenço e o sepultam na terra. E se jactam de possuir a mais recomendável humildade. Né? Não. Isso é uma falsa humildade. Deus colocar um talento para você e você não prosperar e ainda se orgulhar, jactanciar e se orgulhar de ser humilde, isso é pecado. Porque Deus colocou a humildade com outro aspecto. Uma humildade de reconhecer que nada vem de ti, né? que tudo pertence a Deus, que Ele é o soberano, e humildade nesse sentido. Mas você se orgulhar da pobreza, né? Porque você pegou e enterrou os talentos que Deus colocou na sua mão e você não prosperou e você se orgulhar disso, você está em pecado, na verdade. Porque você é a luz do mundo, diz aí a Bíblia. Você tem um poder de influência, por exemplo, a gente viu, a influência é um talento. E você pega essa sua influência em terra e se protege, né? Isso é falsa humildade, isso não é reino de Deus. Né? Cuidado com isso. Mas ela diz assim, essas pessoas que falsamente se orgulham de uma falsa humildade, ela diz assim, ó, mas os livros do céu testificam contra esses indolentes, negligentes, né, inúteis, como sendo servos ociosos e ímpios, que estão pecando gravemente contra Deus ao negligenciarem o trabalho que ele lhes deu. Não terão desculpas para dar quando os registros celestes se abrirem, revelando-lhes a evidente negligência. Então, a negligência é um pecado. Né? Saber o que tem que ser feito e não fazer, diz o apóstolo Tiago, lá na Bíblia, está pecando. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisto você está pecando. Seja qual for o talento que nos tenha sido confiado, de nós se existe que usemos no serviço de Deus e não no serviço de Mamon. Seja qual for o talento que Deus te deu, é para usar para Deus e não para Mamon, para riqueza. Né? Mamon é o Deus da riqueza. Assim, né? O falso ídolo da riqueza, vamos colocar assim, né? Se quisermos alcançar riquezas permanentes, comecemos agora a transferir nosso tesouro para o outro lado. Se o nosso tesouro está dedicado ao mundo,
as coisas do mundo, ao egoísmo, ao coração, trocar de lado e colocar do lado de Deus, da obra de Deus, do avanço da causa do Senhor. E nosso coração estará onde nosso tesouro estiver. Então, já que o nosso coração está onde o nosso se o nosso coração está onde o nosso tesouro está, a gente tira o tesouro de onde está, coloca no lugar certo e o nosso coração vai estar no lugar certo. Ok? É isso? Se você não faz aquilo que tem que ser feito, se Deus pede para nós dízimos e oferta e a gente não faz, se Deus pede para a gente estar engajado, usando todos os talentos que Ele nos deu para a obra de Deus e a gente não faz, nós estamos sendo servos negligentes. A parábola diz servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Deixa eu ler para vocês aqui. Diz assim. Cadê? Verso 24 da parábola. Mateus 25, versículo 24. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, medroso, covardemente escondi na terra o teu talento, que aqui tens o que é teu. Não, não. Essa é uma frase errada quando você diz assim, toma aqui o que é teu, Senhor. Não, não, não. Está errado, não é mesmo meu. Eu coloquei na sua mão para voltar crescido. E voltou a mesma coisa, isso não é meu, isso é fruto de negligência. Percebe? Ele diz assim, respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeia, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que você entregasse o dinheiro, pelo menos aos banqueiros, pelo menos quando eu voltasse, teria recebido ainda um mínimo de juros possível, mas tinha recebido, né? Porque o negociante do dinheiro, que é o bancário, ele ia emprestar juros, ia receber os juros, ia pagar os juros. Hoje a gente chama isso de dividendos. Ia pagar os juros para o senhor. Você nem você fez. Você não sabe trabalhar com recursos? Coloque na mão de quem sabe, mas faça prosperar. Não seja negligente. Então, a negligência é um pecado. Se Deus pede para a gente estar engajado na sua obra, se Deus pede muitas coisas para que a gente faça e a gente não faz, a gente está sendo mal, porque estamos negando a palavra de Deus, porque tudo que nós usamos na obra de Deus é para a salvação de almas, então estamos negando a palavra de Deus para alguém, né? E então a gente é mal por isso, porque muitas pessoas estaremos matando outras pessoas indiretamente por não contribuir com a pregação. E somos negligentes porque a negligência ela ofende a quem tem autoridade. Deus te pediu para fazer, você não fez, você foi negligente. Você está ofendendo a autoridade de Deus sobre você e sobre todo o universo. Porque ele tem autoridade, ele é o Senhor soberano, e você simplesmente negligencia, tipo, faz de conta que nem ouviu o que Deus está pedindo. Então, isso é uma desonra para Deus, a negligência, e, portanto, ele considera como um pecado. Portanto, que eu e você não sejamos ladrões do serviço de Deus. Deus colocou a cada um de nós, para servirmos a Ele. E como é que a gente serve a Ele? Servindo ao nosso semelhante. Servindo na obra para salvar pessoas. É assim que a gente serve a Deus. Né? E se você negligencia, se você é um negligente, que Deus está pedindo para você fazer, você não faz. Deus está pedindo para você devolver o dízimo. Deus está apelando para você devolver a oferta. Deus está chamando você para se envolver no engajamento missionário, de pregar o evangelho para alguém, de dar um estudo bíblico, de fazer uma visita missionária, sei lá. Deus está te pedindo tanta coisa, né? E lembre-se que a gente falou em outros capítulos, é sempre o mínimo. Tudo que Deus pede para nós é sempre o mínimo. Lógico que Ele quer que a gente faça aquele mínimo prosperar. E se Ele encontrar a gente não negociando, não trabalhando, não crescendo, não prosperando, tá certo? Ele vai nos considerar, se estamos simplesmente parados de braços cruzados, ele vai considerar isso como uma ofensa, uma desonra e como um pecado. Que eu e você não sejamos culpados desse pecado e de nenhum outro. Que você abandone a negligência e abrace a diligência. A diligência é o fazer com fidelidade. A negligência é ser infiel e não é praticar aquilo que Deus determinou. Que você e eu sejamos servos bons e úteis para a glória de Deus, e não inúteis, e não negligentes, tá bom?
e não indolentes. Que a graça do Senhor te alcance hoje, para que você seja um fiel mordomo, que não rouba, não é desonesto com Deus, mas que é honesto em todos os aspectos, para a honra e glória dele. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua bondade e teu amor constante. Estamos felizes porque, mais uma vez, a tua palavra nos ensinou e nos afaste da inutilidade, nos afaste da negligência, nos afaste daquilo que não agrada ao Senhor. Que a tua bênção esteja sobre a nossa família, que a tua bênção esteja sobre todo o teu povo, que a tua bênção esteja sobre nossos filhos, sobre nossos cônjuges. E assim, ó Deus, que a causa do Senhor avance e que ela avance sobre os cuidados, né, dos teus servos. Que as nossas mãos sejam purificadas agora para que possamos usá-las em teu serviço. Os nossos pés, os nossos pensamentos e, sobretudo, o nosso coração. Que eles estejam entregues todos em tuas mãos. O Senhor faça disso aquilo que te agrada e certamente teremos boas recompensas, porque o Senhor é quem nos capacita a recebê-las. Que a tua graça continue conosco, sendo derramada sobre o teu povo. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Que a graça do Senhor esteja sobre você e sua família e que você seja um servo bom e fiel para entrar na alegria eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir.